Olá, bem-vindos ao canal Relatos da Madrugada. O relato de hoje é o lobisomem da fazenda dos meus avós. Moro no interior da Bahia, numa cidade de 20 mil habitantes, e nas Semanas Santas sempre viajo com as minhas famílias para a fazenda dos meus avós. E dessa vez não foi diferente. Eu e os meus irmãos e primos estávamos animados como das outras vezes, pois amávamos ouvir histórias contadas pelos nossos avós. E também amávamos andar pela mata, principalmente à noite, aonde a adrenalina tomava conta do nosso corpo. Os nossos avós sempre contavam histórias de seres estranhos vistos na nossa caatinga, e dentre elas estava o famoso lobisomem. Eu nunca havia acreditado completamente nessas histórias, porém amava ouvi-las. Quando chegamos lá, todos nós cumprimentamos os nossos avós, os quais eu estava morrendo de saudades. E logo depois, os meus parentes mais velhos, como tias e madrinhas, foram organizar o almoço, enquanto os nossos tios andavam pelo lugar e também organizavam algumas coisas. A nossa família sempre planejava as coisas animadas, do tipo que havia bebidas alcoólicas e muito som. E isso incomodava os nossos avós, já que para eles a Semana Santa é um dia sagrado, que deveríamos orar, mas os meus familiares não ligavam para isso. E mesmo com todas as reclamações dos nossos avós, eles continuaram. Em um certo momento, enquanto eu arrumava a mesa junto com a minha avó, os meus primos me chamaram para ir dar uma volta dentro do mato, pois, como eu havia dito, adorávamos esse tipo de aventura. Mas antes que eu pudesse passar por aquela porta, a minha avó me fez um alerta, no mínimo estranho. Ela havia me dito que deveríamos voltar antes do anoitecer, pois esse dia era o dia dos seres do outro lado caminharem sobre a terra, e que deveríamos ter cuidado. Confesso que senti calafrios ao ouvir aquilo, mas mesmo assim continuamos com nosso plano de explorar a mata. E assim fizemos, saímos todos rumos ao matagal. O dia estava lindo, todos ali presentes estavam alegres, pois essa viagem até a fazenda dos nossos avós era o único momento em que mantínhamos a nossa família realmente unida. Porém, em um determinado momento, o meu irmão, que também era conhecido como o palhaço engraçadinho do grupo, teve a brilhante ideia de convencer todos a descer até o riacho, que ficava muito distante da casa dos nossos avós. Bom, eu não entendo muito de quilômetros ou distância, mas posso garantir que aquilo foi uma péssima ideia. Todos ali presentes concordaram no mesmo instante, menos eu, é claro, que antes estava animada para tudo aquilo, mas agora não conseguia tirar da cabeça as coisas que a minha avó havia dito. Mas mesmo assim, acabei indo na onda de todos ali. Quando chegamos no riacho, era apenas um lugar lindo, a mata parecia estar acordada, e naquele momento que vi toda aquela beleza e toda aquela diversão dos meus amigos, acabei ficando menos tensa, apenas me deixei levar por aquele momento. E por toda aquela diversão, como já havíamos previsto, ficamos tão envolvidos que as horas passaram voando. Parecia até mesmo que o tempo corria numa velocidade máxima. Pois quando nos demos conta, já era 5 horas da tarde, ou seja, havíamos perdido até mesmo o almoço em família. Ainda não estava escuro, porém sabíamos que pela distância que estávamos na casa dos nossos avós, aquela mata ficaria num total escuridão. E só de pensar naquilo me dava intensos arrepios, pois me recordei de toda a alerta que a minha avó havia feito. Os garotos não pareciam tão preocupados, eles estavam o tempo todo zombando de toda a situação, e alguns de nós também, até eu mesma, pois não queria fazer papel de medrosa ou parecer a chata do grupo. Então entrei na onda também, ficamos ali o caminho inteiro fazendo piadas no mínimo duvidosas, e aquilo não foi uma boa ideia.
Era um piado de mau gosto, as quais acabaram nos deixando com um pulga atrás da orelha. Continuamos a caminhada, porém sabíamos que não estávamos nem perto de chegar. E por algum motivo aquilo era estranho. Isso porque, por mais que o riacho fosse longe de casa, nós não demoramos tanto tempo para encontrá-lo. A sensação que tínhamos era que estávamos andando em círculo e talvez realmente estivamos fazendo aquilo, por conta de toda a brincadeira que nos rondava. Afinal, não estávamos prestando atenção no caminho, coisas que deveríamos fazer ao extremo, já que estávamos no meio de uma mata. Após algum tempo, no piscar de olhos, o lugar já estava escuro. Ambos ligamos as lanternas dos celulares para clarear o caminho, e naquele momento não estávamos fazendo tanta piada feito antes. Nesse momento o lugar estava em silêncio, começou a ficar cada vez mais difícil e preocupante achar o caminho de volta para casa. Após minutos caminhando no escuro, começamos a escutar barulhos de galhos se quebrando ao redor da mata. Porém tentamos ignorar aquilo a todo custo. Todos estávamos com medo, porém não queríamos demonstrar e continuamos caminhando. Até que aquele barulho de galho se quebrando começou a ficar mais alto. E pior do que isso, ele estava se aproximando. O pânico começou a tomar conta de todos nós. Não sabíamos o que fazer. O lugar estava escuro e aquele som estava se aproximando. Pude sentir as minhas mãos tremerem de medo. E naquele momento um arrependimento imenso surgiu dentro de mim. Me arrependi de não ter dado devida atenção ao alerta que minha avó havia feito. Em questão de segundos, os garotos começaram a subir em árvores grandes à nossa frente. Eles estavam com tanto medo que nem sequer tiveram a preocupação de nos ajudar a subir. E aquilo me deixou ainda mais desesperada, pois de todos ali presentes, eu era a única que nunca havia subido em árvores. Principalmente em árvores grandes, as quais nunca tinham muitos galhos em que eu pudesse me apoiar enquanto subia. Mas por sorte ou milagre divino, um dos garotos ali presentes desceu da árvore e me ajudou a subir. Mas eu confesso que tive uma certa dificuldade em subir, pois além de não saber, o medo dentro de mim fazia as minhas pernas ficarem trêmulas. Quando finalmente estávamos todos em cima da árvore, em questão de segundos aquele barulho no meio da mata parecia ter chegado até nós. Olhamos para baixo atentamente, mal respirávamos, e digo isso por mim mesma, pois a única coisa que eu conseguia sentir era o meu coração batendo descontroladamente, e até mesmo as minhas veias, que estavam quase soltando para fora. Parecia que eu já estava sentindo que aquilo que sairia de dentro da mata não era uma coisa boa. E realmente não era. Tudo aquilo só piorou quando vimos um ser horripilante saindo de dentro da mata, se pondo abaixo das árvores onde estávamos. Aquela coisa fedia feito carniça. Uma das aparências só de lembrar me dá pesadelos. Suas costas eram ocas, havia pelos em seu corpo, porém com algumas falhas. Suas pernas traseiras pareciam de um gato. Elas eram quebradas e suas unhas pareciam de um homem comum, porém eram grandes e encardidas, uma coisa horrível de se ver. Ele parecia um ser deformado com feições de cachorro ao mesmo tempo de um humano. Era quase que um demônio coberto de pelos. Esses horríveis detalhes foram as únicas coisas que eu consegui notar de primeiro momento. Eu acho que nunca senti tanto medo na minha vida. Pude sentir até mesmo os cabelos da minha cabeça arrepiarem. Parecíamos que estávamos num horrível pesadelo, o qual nunca iríamos acordar. Aquele monstro horrível se manteve abaixo das árvores em que estávamos. Ele parecia farejar o ar e em certo momento se manteve de pé, feito uma pessoa. Porém suas pernas traseiras ainda eram retas. O cheiro de carniça que aquele ser monstruoso exalava era tão ruim e podre que
que em certo momento quase vomitei. E os sons que saíam deles eram tão arrepiantes, parecia um cachorro enraivado. Ele andava de um lado para o outro, bem embaixo das árvores. Parecia saber que estávamos ali, ou até mesmo imaginava que estávamos escondidos atrás de alguma moita. Não sei dizer, mas aquela coisa se manteve ali, apenas fazendo um barulho horripilante e grumidos, enquanto todos nós se mantívamos quietos e com medo do que poderia acontecer. Segundos depois, escutamos outro som na mata, só que dessa vez parecia sons de tiros. E no mesmo instante, aquele ser monstruoso correu para dentro da mata novamente. Aqueles sons de tiros não estavam tão perto, mas ainda assim assustou a fera. Alguns de nós queríamos descer da árvore, porém outros não, pois não sabíamos para onde havia ido aquela fera. E teríamos que voltar a andar pela mata de novo. E aquele ser podia nos achar novamente e o pior podia acontecer. Acabou que dois dos meninos desceram da árvore e sumiram dentro do mato, pois todos sabíamos que quem havia tirado era o nosso avô, que estava nos procurando. Mas eu não conseguia reagir de certa forma, apenas agarrei com mais força em cima do tronco da árvore, orando em pensamento, pedindo para tudo aquilo que fosse somente um pesadelo que eu logo acordaria. E assim fizeram todos que haviam ficado na árvore, em silêncio e todos orando. Minutos depois foi ouvido mais um tiro, só que dessa vez seguido de um aterrorizante grunhido. Era aquela fera. O meu avô havia acertado ela. E naquele momento recuperamos os nossos sentidos. E sem pensar duas vezes, movidos pela esperança de que aquela fera estivesse agonizando de dor, pela bala que recebeu, descemos das árvores e corremos em direção à casa dos nossos avós. Gritamos o nome dele durante todo aquele percurso. Apesar daquele momento ter sido esperançoso, ele também foi muito assustador, pois a cada segundo que corríamos dentro daquela mata, a sensação que dava era que aquela fera estava ali, atrás de cada um de nós. E em certo momento eu senti ela me puxar com aquelas unhas enormes e horríveis. Mas era tudo fruto da imaginação dada pelo medo. Pouco depois, avistamos a casa dos nossos avós. Batemos forte na casa e também pudemos ver claramente o nosso avô e os outros tios saindo de dentro da mata. O meu avô estava com sua espingarda, enquanto os meus tios e tias estavam com facões enormes. Entramos na casa e trancamos a porta, pois todas ali dentro estávamos assustados com aquela situação. As mulheres da casa choravam sem parar. Todas elas nos abraçávamos, parecia até um enterro, e realmente teria sido. O meu avô contou que nos procurou no primeiro momento, porém sem sucesso. E com isso acabou dando um tiro alto para cima, pois ele já sabia que havia um lobisomem assombrando essa mata. E queria assustá-lo, como foi o que aconteceu. Mas no segundo tiro, ele conta que ficou cara a cara com a fera e que conseguiu acertar um tiro de cheio nele, antes de vê-lo desaparecer na mata. O resto da noite foi estranho. Apesar de termos conseguido se livrar da fera, ainda escutamos barulho do lado de fora. Os nossos tios estavam preparados a todo momento. Seguravam um facão em frente à porta, enquanto nossas tias rezavam. Mas nada aconteceu. Na manhã seguinte não perdemos tempo e fomos embora. O resto da família tentou conversar com os nossos avós, pois não dava para imaginar como alguém conseguia viver num lugar assim, onde uma fora raivosa os atormentavam. Mas todos que receberam foi um belo sermão por termos agido de forma errada em um dia sagrado. Até hoje a aparência horripilante daquela fera atormenta o meu sono.
E de vez em quando eu fico com um certo receio de ir à fazenda dos meus avós. Porém, não posso deixar de visitá-los.